Olá, alunos da terceira série do ensino médio, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayane e estarei acompanhando a participação de vocês aqui no chat, tá? Vocês estarão aqui participando com a gente. E vocês também podem acompanhar o spoiler das nossas aulas pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, _EM. Será um prazer ter você lá com a gente. E vamos de aula hoje, Eternizando Lugares, com o professor Mauro Marcel. Oi, professora Tayana. Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Estamos aqui, mais uma vez, com essa maravilhosa aula de língua portuguesa. Então, hoje, professora Tayana, é um negócio maravilhoso, porque nós estamos falando de casa, e uma aula que a gente vai falar bastante do nosso lugar, da nossa casa, da nossa cidade. Vamos falar do espaço que é nosso, que a gente constrói o nosso cotidiano, a nossa vida. E é legal que eu estava pensando um pouco antes de começar a aula, falando, nossa, hoje está um dia frio aqui em São Paulo, não sei, às vezes está vendo essa uma reprise, né? Está um dia frio. E aí eu pensei assim, puxa vida, vou falar que está, sei lá, tantos graus, mas aí vai vir um curitibano, Curitiba é isso, né? Não, está mais frio aqui, porque Curitiba é sempre mais frio. Porque o lance de Curitiba é o frio, é sempre frio lá, é uma das coisas deles, né? Então, eu fico pensando, e o frio é legal, no lugar, por exemplo, como o Jordão, é aqui em São Paulo, né? E o que é mais legal lá é sempre frio lá. Itanhaém, e é litoral, o mais legal lá é esse calor lá, também é São Paulo. Então, existem coisas legais em cada cidade e deixa cada lugar maravilhoso, espetacular, e a maneira como ele se relaciona com as pessoas. E é sobre isso que vamos falar hoje, caminhando para um relato pessoal, indo para o final dessa sequência de atividades, a última, a sequência 4 desse segundo bimestre. Certo? Mas antes disso, Rayana, qual é o objetivo da aula de hoje? Então, a gente vai ler os objetivos da aula de hoje com vocês. Vamos lá. Os objetivos da aula: compreender o gênero textual, relato pessoal, produzir um relato pessoal com base nos estudos anteriores, revisar os textos produzidos, promover o trabalho cooperativo entre estudantes, efetuando a troca do saber de forma concreta, tornando o estudante o protagonista de seu aprendizado. Olha que legal, que maravilhoso. Vou propor uma coisa antes de começar a nossa primeira atividade. Eu estou vendo no chat, hoje a gente está em casa, né? Eu estou vendo no chat, o professor dando boa noite, maravilhoso, o pessoal dando boa noite para a gente. Mas eu vou fazer um desafio aqui no chat, professores, estudantes. Em vez de dar boa noite, coloca a cidade de onde vocês estão falando conosco, o nome da cidade. E uma coisa legal dessa cidade, por exemplo, sei lá, São Paulo, a comida, os alimentos, assim, a culinária é bacana, a pizza, não sei, Guarulhos, aeroporto, Barueri, Carapicuíba, Sorocaba. Aí, ó, bacana, Jacareí, Americana, isso, Peruíbe. Então, olha só, a gente vai ler mais tarde isso aí, vai ficar lendo. E primeira pergunta, na tela. Na tela temos uma cidade. Essa cidade, Rio de Janeiro. Um minutinho para vocês participarem conosco nessa cidade que está na tela. O que há de melhor nela? Um minuto, coisas boas, coisas boas. Um minuto, já voltamos.
Então, vamos lá, vendo as respostas de vocês. Eu tenho aqui Lençóis Paulista, cidade do livro, e São Paulo, cidade do trânsito. Olha, achei interessante, viu? Então, estão falando aqui, as praias são maravilhosas, o Kaique fala da praia, paisagem exuberante, Cristo Redentor, o Danilo fala do Pão de Açúcar, Cristo Redentor aparece várias vezes aqui, Copacabana, praia, o rio aqui tá, olha, abafando em relação à praia. Vista maravilhosa, e montanhas. É isso mesmo, porque é verdade. Não vamos fechar os nossos olhos e ignorar que existem problemas sociais, mas a ideia aqui hoje é a gente pensar em coisas boas, coisas positivas. O pessoal fala, várias cidades de São Paulo, pôr do sol. Aqui em Ribeirão Preto tem um shopping famoso, né? Tem, acho que a história do Brasil se inicia, está falando do Rio de Janeiro, né? Está falando também das paisagens, a geografia, a cidade do trânsito, São Paulo, Cachoeira Paulista, Lençóis Paulista, cidade do livro. Nossa, viajando por São Paulo aqui através do nosso chat. Então, é isso. Pensar em coisas boas. Hoje é uma aula para falar de coisas boas. Não ignorando que tem que ter um crítico em relação às coisas ruins, claro, mas vamos falar de coisas boas. Por exemplo, na tela, o slide 5 está aí. O que há de melhor nesta cidade? 30 segundinhos, né? Na cidade que você conhece. Estamos falando de Salvador, Bahia, Elevador Lacerda, uma das cidades favoritas da Tayana, que eu estou sabendo. 30 segundos, já voltamos. Oi, e nós aqui falando de quê? Falando Eita! da Bahia, né? Voltamos, a gente estava aqui no meio do palco. Animado, então, volta aqui para mim. Por favor. Vamos lá, gente. As festas, a comida, o mar, o povo. E a gente estava conversando que a professora Simone falou do acarajé. E eu concordo com a professora Simone, porque se eu for para a Bahia e não comer acarajé, eu não fui para a Bahia. E às vezes eles não querem dar acarajé para a gente, porque a gente é paulista, a gente vai passar mal, que não sei o quê. Mas eu amo, eu tenho que comer acarajé, o Olodum, a simpatia, Farol da Barra, Pelourinho, Salvador é tudo, Carnaval, quem colocou aqui o Daniel, Praia do Espelho. Maravilhosa também, é Porto Seguro, né? Aqui já é Porto Seguro. A Bahia, comida, o Eric falou, hospitalidade do povo baiano, olha, tudo, e a Yasmin, né? Praia e culinária, amo, eu também. Eu percebi que a professora Tayana ficou muito à vontade falando da Bahia, né? Mas vamos continuar falando do Nordeste na próxima imagem, mais 30 segundos. Agora, passeando pelo Brasil, o que há de melhor nessa cidade? Eu sei que essa é um pouquinho menos conhecida para nós aqui do Sudeste, né? Mas aí é Recife, Pernambuco. De orelha, de ouvir falar, o que há de melhor nesta cidade? 30 segundinhos e já voltamos. Então, vamos lá. A gente tem aí
a diversidade, o pessoal estava falando muito do frevo, arquitetura, praias maravilhosas, autores, né, pernambucanos, vida em movimento, sinergia, o povo é acolhedor, as cores dos prédios, é verdade, Recife é a Veneza brasileira, rica em história e tem frevo, é isso aí, Mauro. Bacana. Então, para terminar esse nosso maravilhoso, falar de Recife, Salvador, poderíamos falar de Pantanal, poderíamos falar dos Lençóis Maranhenses. Nossa, eu estou virando um guia turístico aqui. Mas, olha, eu quero terminar esse passeio por São Paulo, 30 segundinhos falando de São Paulo. Então, vamos lá, olha só. O que há de melhor nesta cidade, nessa megalópole, nessa selva de concreto? 30 segundos, já voltamos. Vamos lá, então. Os espaços culturais, o trabalho, oportunidade de emprego, a represa de Guarapiranga com seus barcos no final de semana, nosso lugar, memórias, histórias, teatros, cultura, parques, restaurantes, agitação, pluralidade de pessoas, a estrutura, variedade de opções, restaurantes, comércio, cinema e diversidade cultural, Mauro. Arrasamos aí, São Paulo. Tem uma coisa, mas maravilhoso, tem uma coisa que eu vi num filme, um filme que eu não vou lembrar o nome, mas uma personagem do filme estava falando de São Paulo. E ela falou, nossa, é isso, São Paulo é isso. A personagem captou direitinho. Ela falou assim, que em São Paulo tem sempre um prédio escrito em breve. E ela morava no Rio de Janeiro. Ela admirava, nossa, eu acho isso muito legal em São Paulo, porque o São Paulo é a cidade em potência, está sempre crescendo para algum lugar, está sempre expandindo, está sempre sendo maior do que ela mesma. É a cidade do em breve, porque tem sempre um prédio que está crescendo e ampliando as possibilidades da cidade. E o pessoal ama São Paulo, melhor lugar para morar, elogia muito, mas elogia nosso lugar também. E eu pergunto para vocês, agora na tela pergunta, além da cidade em que você mora, você já teve a oportunidade de conhecer outras cidades? Em caso afirmativo, qual ou quais? Eu falei que seria uma aula bem dinâmica, bem interativa, né? Que outra cidade você conheceu? Qual cidade? Responda para a gente em 30 segundos, já voltamos. Vamos lá, então, pegando as respostas dos alunos. O Matheus fala Ubatuba, deixa eu ver aqui, o Murilo fala São Paulo, Guarujá, Ubatuba, Poços de Caldas. Vamos ver se eu tenho mais respostas de aluninho aqui falando para a gente. Mas tem bastante lugar. Aqui. O Abner fala Santos, Ubatuba que aparece. Vocês sabem o que é bom, hein, gente? A Thalita está falando assim, sim, apesar de ter ido quando criança, gostei de São Paulo. Uma viagem recente para Brotas, é muito lindo. Campos do Jordão, Ana Luísa, isso aí, nesse friozinho, Larissa, Bahia, Pernambuco, Aracaju, Maceió, Minas. Nossa, Larissa, como se diz... Viajada, hein? Viajada. Olha só, gente, chegamos na metade da aula e vamos fazer agora uma volta, porque elogiamos, estamos vendo que tem que falar bem mesmo. Vamos começar a mostrar o nosso senso crítico. Aqui uma pergunta para nós pensarmos juntos. E você compartilhar no chat. Está na tela agora. Do que uma cidade precisa
para ser um bom lugar para viver? Como só nos responde? Vamos conversar, professora Tayana. O que uma cidade precisa, em sua opinião, para ser um bom lugar para viver? Precisa de infraestrutura, né, Mauro? Na hora que você me falou, a primeira coisa que eu pensei foi na infraestrutura dessa cidade, ter condições de viver, né? Saúde, educação, mobilidade. Essa cidade precisa ter essa estrutura de alguma forma, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. O pessoal participando aqui no chat, falando segurança, ser bem administrada. Sim. A segurança vem em primeiro lugar, educação, saúde, trabalho, segurança. A palavra segurança é interessante, né? As pessoas notarem que querem se sentir seguras. E uma pergunta que agora eu faço para os estudantes. 30 segundinhos, eu sei que é pouco, mas é porque tem muita coisa acontecendo hoje na aula. Está na tela. Né? Se você pudesse melhorar a sua cidade, mas em apenas um aspecto. Nossa, que no começo da aula falaram de todas as cidades do estado de São Paulo, que maravilhoso isso. Mas se você pudesse melhorar a sua cidade em um único aspecto, o que você faria para deixá-la melhor? 30 segundos, já voltamos. Vamos lá, então, né? Nós temos aqui, nossa, muita coisa que os nossos alunos estão falando. Conscientizar as pessoas sobre o descarte correto de lixo. Oportunidades de trabalho. O Felipe falou, eu mudaria a infraestrutura. O Eric falou segurança. Tudo a ver com infraestrutura, né? Oportunidades de trabalho. E infraestrutura, a Yasmin também colocou. Bacana, infraestrutura, trabalho, emprego. Eu acho bacana isso, porque nós temos que elogiar sim, nós temos que ficar atentos para os problemas. Claro, não elogiar de forma cega, como naquele Minha Terra Tem Palmeiras, onde tentou Sabiá, né, e a gente deu nessas aulas também, do Gonçalves Dias, ele um amor cego pela pátria. Temos que amar nosso espaço e, justamente por amá-lo, temos que melhorá-lo, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que eu vou jogar e vou passar já para outra. Eu quero que os estudantes pensem muito seriamente nessa questão, mas é uma questão que é muito importante, não dá para encerrá-la aqui, nesse momento. Quais locais você acredita que foram essenciais para a sua construção como pessoa? Olha, essa pergunta é importante, hein, Mauro? É mais importante demais, porque Sim. É uma pergunta que leva em consideração tudo. Por exemplo, a casa dos avós, a casa dos pais, a vizinhança, o poder que tem uma cidade bem ou mal administrada na vida da pessoa. Antes de começar a aula, você falou para mim sobre o Machado de Assis, né? Como Sim. O espaço não foi determinante para ele ser o maior escritor da vida do tempo. Ele transpôs o espaço, né? Que ele era uma criança que nasceu no Morro do Livramento, né? Um morro do Rio de Janeiro. E eu lembrei que você falou sobre Carolina Maria de Jesus, né? O português dela não é dos melhores, ela escreve relatos, mas ela foi uma escritora, né? Não importa, ela foi para muito além daquilo que o lugar onde ela vivia determinava de ser sujeito ali, né? De ser um ser humano determinado a se comportar de tal forma, a ter tal trajeto na vida. Ela quebrou essa regra, né? É verdade. Pensar nos locais que são essenciais para a nossa construção é pensar naquilo que nós somos, porque isso aí é muito bacana, porque as montanhas de Minas Gerais influenciaram a literatura de Carlos Drummond de Andrade e de Guimarães Rosa, influenciaram sim, assim como as praias do Aberto do Rio de Janeiro influenciaram muito a literatura do Machado de Assis, do José de Alencar. Então, quando eu falo literatura, eu falo pensamento. Não é à toa que o mineiro ele fala de maneira mais quase tímida, né? Um sotaque mais tímido, né? E o carioca ele fala mais para fora, né? E o paulista
ele fala meio que em estado de emergência, urgência. A gente acha que não, mas só conversar com pessoas de outros estados, elas percebem no nosso sotaque essa urgência na fala. Já falando, professora? Não, é que eu estava vendo aqui a resposta dos alunos, eu acabei te cortando, por isso que a gente acaba entrando aqui, claro, esquecendo que está na aula. Os alunos falando muito da questão do lugar, mas da família, dos amigos, das pessoas que vivem nesse lugar, sabe? O sítio, mas os meus tios, a minha família, a escola, os professores. Então, tem muita essa ligação do lugar e as pessoas que habitam naquele lugar, entende? Ana Luz, a escola, a família me ajudaram muito a ser quem eu sou, minha família. Eles falam muito em família, pessoas, entende? Essa ligação que eu acho interessante. E outra coisa importante também, professora, é assim, a gente tem que se representado no nosso cotidiano. A gente não pode estar desconectado do local que nós vivemos. Quando a gente está desconectado do local que nós vivemos, a gente joga lixo no chão, a gente polui, a gente descarta, a gente trata mal as pessoas. Mas por que a pessoa fala da família? Porque na família a gente fica representado. Na família, a gente percebe, olha, tem alguém ali que parece comigo, que fala igual a mim, e de alguma forma vai estar ali para mim. E de uma maneira muito triste, às vezes, é quem vai estar no meu velório quando eu morrer. É quem vai estar perto de mim, que está no meu batizado, quem vai estar na igreja do meu lado, quem vai estar sempre comigo, que você pode contar, brigando e fazendo a fase, porque a família é uma entidade viva, né? Que tem essas relações, é isso, e uma hora tem que cuidar da gente. Mas eu pergunto algo muito preciso, falou de escola, né? Eu pergunto para vocês, o seu cotidiano está presente dentro do espaço escolar? Ou seja, você se sente representado na escola? E aí eu vou dar 30 segundos para responderem e já voltamos. Olá, então. Voltou comigo? Sem problemas. Sim, totalmente. Sim, no contexto, muito do que eu aprendi e vivi foi dentro da escola. Mais uma outra resposta, professora Tayana, que você olhou. Então, eles estão falando que sim. Eu vi que eles demoraram um pouquinho para responder. Talvez os professores estivessem perguntando, né? A aluna disse que sim, a Roberta, que eles se sentem representados na escola, se sentem acolhidos de alguma forma. Até porque tem pessoas da mesma idade deles ali, além da gente, né? Exato. Indo para o final da aula, indo para o final da aula, eu gostaria de propor essa reflexão, que talvez não dê tempo de conversarmos bastante da maneira profunda como merece, que é o slide 13. É necessário repensar que, apesar de os espaços nos constituírem, eles não nos definem, né? Então, eu ia perguntar se vocês concordam de fato com isso. Porque, como nós falamos, os espaços, eles nos constituem, eles nos ajudam, colaboram para que nós sejamos o que nós somos, mas eles não nos definem. Nós não somos frutos simplesmente do meio em que nós nascemos. Esse determinismo não existe, não existe. Claro que influencia, tá certo? Você tem determinada religião, pensamento, filosofia de vida, tudo isso, porque você nasceu em um determinado momento histórico, conversou com certas pessoas, teve certas aulas, leu certos livros, ou não, mas aí é algo a se pensar também. E aceito réplicas, aceito tréplicas. Quem sou eu para estar com a razão, né, professora Tayana? Mas eu concordo com você, Mauro. O lugar que a gente vive não determina quem a gente é. Ele influencia, mas não é porque você vive em tal lugar que você tem que ser de determinado jeito, que é taxado pela sociedade. Quem mora na Zona Leste, na capital de São Paulo, sabe disso. Eu moro na Zona Leste. Quando você chega no metrô e fala, tô indo para a Zona Leste, o pessoal já olha para você torto, determinando quem você é pelo lugar que você vive, que você mora. E isso não é verdade, não determina quem você é. Eu acho que você escolhe o seu caminho em algum momento da sua vida. Exatamente. E vamos para o slide número 19 da produção, porque temos que passar a atividade para os nossos queridos estudantes. Escreva um relato pessoal com base no seu lugar especial, com o qual você se identifica e se marcou muito.
à sua vida. Orientações. É necessário que essa produção textual conte com título, introdução, desenvolvimento, conclusão. Atente-se a responder as possíveis perguntas do seu leitor, tais como onde ocorreu, com quem, como e por quê. A linguagem padrão é necessária nessa produção. Atente-se às normas gramaticais. Tenha em mente os elementos principais de uma narrativa, tais como a apresentação dos fatos em sequência, descrição de espaço e tempo. O texto deve ser produzido em uma folha à parte. Compartilha com a gente também, a gente vai adorar. Língua portuguesa, CMSP_EM, com professor. O que é um relato? Algo que aconteceu com você em algum lugar da sua cidade e marcou de alguma forma a sua vida. Pode ser na sua escola, na sua casa, em algum lugar na sua cidade. Então, vai ser muito bacana. Quem, o que, quando, onde, como, por quê, esse é o seu relato. E essa foi a nossa aula de hoje, a professora Tayana, que está chegando ao final. Adorei falar de cidade, adorei de falar. Lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP_M, tem lá a atividade de você falar do seu lugar especial e compartilhar conosco. Tem uma atividade que você pode compartilhar. O que você gosta na cidade, o que causaria saudade e se acabasse, você odiaria, você quer que continue para sempre na sua terra. Isso é muito bacana. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Doutora Tayana, muito obrigado pela aula. Tchau, gente. Até a próxima. Não esqueça de avaliar a nossa aula. Foi um prazer falar com vocês hoje de casa, aqui, da nossa terra, da nossa cidade, da cidade da professora Tayana e da minha cidade aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.